Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Neste momento que Deus nos deu, este lugar maravilhoso para que aqui fosse pregado o Evangelho da graça do nosso Deus. Quem tiver aí um lugar para sentar, sente-se. Vamos à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça e a paz a todos vocês que aqui estão presentes. A graça e a paz também para os nossos irmãos do YouTube, nossos irmãos aí do Facebook e no Instagram. Ministério Levita de Sião está lá compartilhando as delícias, as doçuras do Espírito Santo de Deus, do Evangelho, da sã doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus assim abençoe a vida de todos vocês. E vamos agora à palavra de Deus. Quem tem uma Bíblia, em nome de Jesus, vamos em Gálatas, no capítulo 4. Amém? A partir de hoje, a partir dessa mensagem no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 16, vocês vão passar a ser odiados. Amém? Vão passar a ser taxados, porque o que eu tenho a dizer hoje, nas Santas Escrituras, jamais você vai esquecer, e as pessoas que vão nos ouvir a partir de hoje, essa palavra irá mudar a sua vida, irá mostrar para você por que o pregador da graça de Deus e todos aqueles pela aí afora são perseguidos por causa do Evangelho da graça de Deus. Amém? Todos encontraram Gálatas no capítulo 4, versículo 16. Amém? Então, vamos à leitura, em nome de Jesus. Amém? Olha só o que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Diz: fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Olha só por onde nós já começamos. Paulo, um grande homem usado por Cristo, amém? A qual o evangelho da graça foi dado a Paulo para que ele ensinasse aos gentios. Gentil esse povo que somos nós, amém? E Paulo dizendo esta palavra maravilhosa, olha só, para que nós comecemos a entender esta maravilha. Fiz-me, por acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Olha só, esse será o tema da nossa mensagem de hoje. Amém? Hoje, todos nós que pregamos o Evangelho de Cristo, estamos dessa forma, se fazendo inimigo daqueles que não aceitam de maneira nenhuma que a graça de Deus seja propagada, seja pregada, seja ministrada. Amém? E não é pelo povo, irmão, que está sob o efeito da carne. Infelizmente, quero deixar isso bem claro, que o maior inimigo do povo crente, que se dizem crente, que se tem o título de cristão, são os nossos próprios inimigos. Em vez de se unirmos para assim fazermos a vontade de Deus, ensinar o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, procuram tentar parar, procuram se fazer inimigo, muitas vezes lhe dá até as costas,
porque você fala as verdades de Deus. Então, a partir de hoje, preparem vocês que agora estão ouvindo este evangelho da graça de Cristo. Amém? A partir de hoje as pessoas vão olhar para vocês com olhares diferentes. Vocês se tornarão inimigos do povo crente. Mas jamais nós pensamos dessa forma. Pelo contrário, como dizemos aqui antes de iniciarmos a reunião, nosso irmão embaixador em Cristo Jesus, assim como eu e vocês, o que nós temos pregado e ensinado a vocês, não foi por acaso, não foi dado a mim, não foi dado ao irmão Deraldino simplesmente por acaso. Amém? Foi dado por Deus, para que assim Ele nos dê força e saúde e garra e coragem para falar as verdades que estão escritas no livro da sã doutrina de Cristo. Doutrina essa que é a única, não há outra. Como está escrito, se for pregado a vós outro evangelho, que não seja esse que eu estou pregando para vocês, seja anátema. Amém? Então, os nossos irmãos em Cristo, nós não estamos aqui, como falamos, para perseguir a ninguém. Pelo contrário, nós estamos aqui para ajudar e abrir o entendimento de todo e qualquer irmão. Nós não estamos aqui simplesmente porque nós somos os melhores, ou porque nos achamos melhor do que qualquer outra pessoa que pregue o evangelho de Cristo. Mas que você pregue e saiba o que você está pregando, e tenha a certeza e a convicção que você está dizendo, você não vai voltar a sua palavra atrás. Você irá viver o evangelho de Cristo plenamente, sendo fiel a Cristo no seu espírito. Você tem que ser fiel a Cristo, o único pastor e sacerdote. Amém? Ele é o único, não há outro. Diga glória a Deus. Amém? Então, irmãos, Paulo dizendo essa mensagem muito forte, não é verdade? Um pequeno versículo aqui, o 16. Fize-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? E olha que o Ministério Levita de Sião tem levantado muitos ouvidos para ouvir o Evangelho. E jamais nos tornaremos inimigo de quem quer que seja, ou de qualquer irmão por aí afora. O nosso Evangelho foi dado primeiramente a Paulo, foi confiado ao apóstolo Paulo, que revelou estas verdades, e agora chegou até nós no século 21. Esse povo gentil que hoje está aqui me ouvindo e pelo mundo afora, aonde chegar até esse movimento das redes sociais, vão ouvir o evangelho da graça de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Romanos, no capítulo 10, versículo 1, em nome de Jesus. Amém? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos, capítulo 10, versículo 1. Nós vamos ler até o 4. Amém? Olha o que Paulo está dizendo aqui aos romanos. Aquele povo poderoso, não era? Romanos era um império grande, que se achavam imbatível, invencível perante eles, perante outras nações. Roma era o império que dominava. Mas olha só o que Paulo diz, concluindo o nosso entendimento, em nome de Jesus. 10, amém?
no versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 4, em nome de Jesus. Romanos 10, no versículo 1, que diz: irmãos, o bom desejo do meu coração é oração a Deus por Israel, é para a sua salvação. Amém? Aí ele prossegue no versículo 2: porque lhes dou testemunho que tenho zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Diga amém. Olha só, por que eu disse a vocês que nós, cristãos, pregadores, dispenseiros do Evangelho de Cristo, nós somos tidos como inimigo por causa dessas verdades? Olha o que Paulo disse aos romanos, que eles tinham entendimento, que eles zelavam bem pela lei, até praticavam, colocavam em prática, mas porém eles estavam sem entendimento algum. Eles estavam de maneira que estava desagradando a Deus. E Cristo não veio para causar contenda e nem dissersão. E onde é que está escrito isso? Amém? Cristo Jesus veio para cumprir, irmão, e cumpriu toda aquela lei. Vamos repetir aqui o versículo 4, para que você entenda. Olha só o que diz o versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo dizendo essas coisas, irmão, aqueles homens, porque eles estavam demais. Quanto Paulo aplicava a graça de Cristo, mostrando as verdades do Evangelho, aquele povo, eles escarneciam. Diziam que Paulo estava louco, que o Evangelho que Paulo estava trazendo a eles era diferente. Por quê? Porque Paulo, quando pregou e ensinava o Alcorão, que era a Bíblia, que é a Bíblia lá do judeu, Paulo também participava das coisas dos fariseus, dos romanos, dos hebreus. Ele seguia à risca, irmãos. Levava aquela lei de Moisés a sério, cumpria. E por isso, por Cristo ver o desempenho dele, por Cristo ver a força que ele tinha de vontade, achando Paulo que estava correto, amém? Ele assolava. Imagine para um assolador e de repente você virar um pregador do Evangelho, e é o contrário da lei de Moisés. E quando Paulo diz aos romanos que Cristo foi o fim da lei, ele está dizendo que Cristo pôs um fim em tudo. Quando eu falo fim é porque acabou. Não tenho por que mais aplicar a lei de Moisés a ninguém. Eu não tenho mais que estar aplicando. Essas eram as palavras de Paulo. Não tem esses Romanos ou Gálatas, não tem porquê eu estar ensinando as coisas de Moisés, as práticas da lei para um povo gentil. E olha que os gentios, irmão, daquela época, eles cumpriam a lei sem querer conhecer, porque era um povo que não tinha lei, viviam sem lei e eles faziam a própria lei deles. Mas quando o evangelho de Cristo, dado a Paulo, chegou até o gentil,
causou-se uma dissensão entre quem? Os pregadores da lei, que era quem? Pedro, João e Tiago, porque foram os únicos discípulos de Jesus que sobraram. Podia até ser que tivesse outros discípulos de Cristo fazendo, mas o que a Bíblia nos retrata, o que nós temos escrito é os feitos de João, Pedro e Tiago. Nós não temos na Bíblia feito dos outros discípulos de Jesus. Então, por isso a Bíblia traz com clareza essas explicações. E Paulo discutia com aqueles homens, ensinando a ele que a prática que eles vinham praticando estava errada. Só que eles não queriam e por causa disso se tornavam inimigos. Está vendo? Paulo disse para eles lá em Gálatas, né? Mas por que fazem? Por que eu me tornei um inimigo de vocês por falar a verdade? E hoje, como eu estou falando essas verdades para você hoje, olha só por quê. Chegar no ponto-chave, porque os irmãos de hoje, os pregadores do Evangelho de Cristo, os irmãos da graça que são alcançados, prega o Evangelho da sã doutrina. Mas os irmãos que até hoje vivem sobre o efeito da lei, sobre as práticas da lei, eles não aceitam de maneira alguma quando nós, da graça, falamos que com Cristo foi crucificado o dízimo, com Cristo acabou-se círculos de oração. E eu digo mais, o que acontece dentro, por aí afora, amém? Nós não estamos aqui para tratar sobre isso, eu só estou trazendo a vocês a verdade e por que nos tornamos inimigos por pregar a verdade. Não existe mais em Cristo Jesus participarmos de Santa Ceia, que a Bíblia não faz e nunca fez Santa Ceia, e você nunca vai encontrar. Você pode até achar o nome ceia, porque ceia era um jantar, amém? E é por essas palavras que eu estou dizendo aqui a vocês agora, que vocês estão aprendendo que dízimo é da lei, participar da Páscoa é da lei, amém? Então, querido, Paulo dizia para esses homens, olha, esta prática está errada, não é para que vocês façam isso. Cristo não quer que vocês andem fazendo essas coisas, sacrifícios de tolo, acabou. Jesus não recebe mais sacrifício. Vocês agora são livres, vocês vivem pela graça de Deus. Cristo libertou vocês, Cristo o resgatou. Vocês foram batizados com Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque vós ainda aplica o batismo de João. Essas eram as palavras de Paulo com aqueles homens. E por causa dessas palavras, como eu estou falando para você aqui hoje, aqueles homens se tornaram inimigos. Um pregando a sabedoria que veio de Cristo e o outro pregando a circuncisão, pregando a lei de Moisés aos homens. E hoje nós vemos por aí afora, o que mais vemos é as pessoas aplicando a lei a homens. Há muitos irmãos que hoje, digo a vocês, que estão doentes, estão depressivos, irmãos irados, são irmãos tirando vida um dos outros, ou até mesmo a sua própria vida. Agora, por quê? Por causa da lei. A lei causa ira, amém? A lei, por a lei, foi que entrou o pecado, porque sem a lei, jamais nenhum homem teria conhecido o pecado. E quando ele diz aqui em Romanos, versículo 4,
capítulo 10, no versículo 4, que Jesus pôs um fim na lei, eles não aceitam, irmão. Os pregadores de hoje não aceitam. Quando eu digo a vocês que vocês estão salvos, que vocês não têm pecado, que vocês são livres, que vocês são predestinados, eles não aceitam, irmão. Mas esses homens fazem justamente a própria justiça e aplicam, sabe qual é o mandamento mais forte dentro desses ministérios por aí afora? Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 não se aplica a nós, gentios desse tempo, porque nós não vivemos mais nos tempos da lei de Moisés. Nós vivemos livres, salvos, purificados, lavados e remidos no sangue de Cristo. Nós não pertencemos a nenhuma tribo de Israel e nem jamais fomos descendentes de qualquer um deles. Somos filhos de Abraão pela fé. Amém? Porque a promessa foi feita a Abraão, que Abraão seria o pai de toda a nação, ou nações, melhor dizendo. Amém? Então, Cristo pondo um fim na lei, como Paulo está dizendo aqui, ele quis dizer para mim e para você que hoje acabou. Hoje não precisa mais você viver sobre as práticas, sobre as manobras da lei. Quem faz isso vai pagar caro, irmão. Quem continuar neste engano, ensinando as pessoas de maneira errada. Com Cristo Jesus não existe busca do Espírito Santo pela manhã. Em Cristo Jesus não existe você participar de propósito, de campanha. Em Cristo Jesus, para você ter comunhão com Cristo, você não tem que participar de um pedaço de pão ou um copo de suco de uva, porque nem ir ao monte, como o Luan falou, nem ir ao monte orar, porque quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo de Deus. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Diga glória a Deus. Amém? Como está escrito aqui sobre o púlpito e na Bíblia, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? E por este motivo, hoje, tanto eu como vocês, nós vamos ser inimigos dos irmãos. E olha que eu digo a vocês que é grande a desamizade, que é grande. Eles jamais vão aceitar o evangelho de Cristo, o evangelho da sã doutrina, porque se não tiver, amém, dízimo, se não tiver campanha, esses homens não fazem a obra de Deus. E a obra de Deus não é comida e nem bebida e nem ganho. Para fazer a obra de Deus, você só precisa estar cheio do Espírito Santo e abrir a boca e deixar que Deus fale em nome de Jesus. Amém? Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos ter que ter esse cuidado em nome de Jesus, porque tem muita gente que não quer que este evangelho seja propagado, seja pregado, essas verdades sejam ditas, mas digo a vocês, meus irmãos, em Cristo Jesus e fiéis despenseiros de Deus, que enquanto vida eu tiver, e o ministério levita de Sião, que são todos vós que aqui estão, nós não vamos deixar de falar estas verdades. Doa em quem doer,
entre no coração de quem quiser entrar, porque não pertence a mim, pertence a Deus. Amém? Olha só o que diz Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e me justamente, louvado seja Deus, glória a Deus, e se entregou a si mesmo por mim. Paulo dizendo essas coisas, olha só, no começo lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 16, nós vimos, e Paulo falando também ali, aqueles homens de Roma, aos romanos, e agora Paulo dizendo para eles o seguinte, que ele não vivia mais ele, Cristo agora já vivia nele, ele fazia a vontade de Cristo, e Cristo estava sobre ele, assim como está dentro de cada um de nós. Amém? Então nós temos que ter essa certeza, nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus, nós não temos que estar praticando nenhuma manobra, nenhum feito da lei de Moisés mais, porque não pertence a este tempo, ao século 21. Irmão, então você está condenando toda a Bíblia? Jamais, de maneira nenhuma. O que está escrito, querido, não vai passar. As minhas palavras vão passar, céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não. Ela vai continuar firme. Então, o que é que eu faço com o restante da Bíblia? Leia e veja, tire as suas conclusões, veja o que é lei, veja o que é graça, estude, pesquise, e você terá a resposta do Espírito Santo de Deus. E Deus irá lhe mostrar que cada coisa que tem ali escrita é para que você leia e que você compreenda que o que você está fazendo ou fez não é para que você faça mais, porque Cristo tudo ele já fez por mim, por você. Não tem mais que estar fazendo qualquer tipo de manobras da lei. Eu não tenho mais que estar ensinando as doutrinas da lei. Amém? Como falei em outra pregação aqui para vocês, doutrina que existe é só essa, a sã doutrina, o evangelho pregado de Romanos a Hebreus. Essa é a sã doutrina. Mas doutrina criada pelo homem, irmão, doutrina criada que você não pode beber água de coco, não pode tomar Coca-Cola, que você não pode se vestir. Não, irmãos, olha, são tantas das coisas que eu não vou nem continuar dizendo, porque os irmãos já estão com raiva de mim só em ter falado algumas coisas, amém? Mas é bom que o cristão se vista bem, sim, para estar bem apresentado, para fazer a vontade de Deus, mas vestes, irmão, quero dizer a vocês, que vestes, os irmãos que estão me ouvindo, que vão me ouvir ainda também no YouTube ou no Facebook, eu quero dizer para vocês, esse paletó aqui bonito, preto que eu estou vestido, não serve de nada. O que sai da minha boca tem proveito, porque é a palavra de Deus. Mas o que eu estou vestido, daqui a pouco suja, eu jogo fora, ou lavo, ou envelhece e se rasga. Mas vestes, irmão, sinto muito dizer a vocês, não salva ninguém. Porque o que Deus quer que você esteja puro é o seu coração e a sua mente iluminada. Porque eu digo a vocês, que se fosse o homem salvo por vestes, Adão e Eva não tinham alcançado. Porque eles não sabiam que estavam despidos. Viviam os dois em um paraíso maravilhoso, mas porém, ambos não sabiam que estavam despidos. Ou melhor dizendo, no popular, nus. Eles não sabiam. Então, querido, a doutrina que eu trago a vocês hoje é esta, o evangelho da graça de Cristo. Irmão, e o ministério levita disse, eu não tenho uma doutrina não? Tem, sabe qual? Esta que estou lhe falando, estou pregando a você. Amém? Então, querido, você pode ir à praia,
Mas quando você entra dentro de uma igreja, olha só o que eu vou dizer a você. Quando você está aqui me ouvindo, você vai ficar atento aos seus ouvidos para o que eu vou dizer. Amém? Mas o dia que você entrar dentro de qualquer ministério desse que não pregue o evangelho da sã doutrina, que não pregue a graça de Cristo, a primeira coisa que você vai aprender é levantar sua mão e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Primeiro erro, não sou eu, não vai ser o irmão Deraldino, nem Antônio Carlos, nem Luan, que vai pedir para qualquer um de vocês aqui levantar a sua mão para aceitar a Jesus. Sabe por quê? Porque foi Jesus que te aceitou, foi Ele que te encontrou. Não fomos nós que procuramos a Deus, foi Ele que nos achou. Amém? Olha só o que Ele diz na palavra dele, amém? Eu fui achado pelo um povo que não me buscava. Está vendo? Foi achado e nos encontrou, irmãos. Aí me diga, se Cristo foi quem nos resgatou, foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que morreu por nós, como posso eu aceitar a Jesus? Amém? Cristo justo, Ele vive dentro de cada um de nós. Amém? Então não tem precisão. O dia de cada um de vocês que aqui estão são todos de Jesus Cristo. Você não tem que estar levando, para quê? Para você se aparecer? Para o pregador que está lá do outro lado dizer, olha, quantas almas eu ganhei para Jesus? Nunca você vai ganhar ninguém para Jesus. Se Cristo, que é o Criador, Ele não recolheu o que é seu, irmão, eu jamais, ou qualquer outro aqui, nós temos o poder de convencer ou converter ninguém a Cristo, porque é Cristo. Está escrito o quê? Que Ele fez vaso de honra e vaso para desonra. Mas Ele fez tudo para quê? Para a obra dEle. Amém? Não foi assim? Quando escolheu a Moisés para ser o libertador do povo hebreu? E Moisés não atentou para o que Deus disse? Ele disse, eu endurecerei o coração de Faraó. Nós vimos essa pregação outro dia aqui pelo nosso irmão Deraldino. Amém? Imagine, Cristo, o nosso Salvador, endureceu o coração de Faraó para que o próprio povo dele, amém, não fosse liberto. Por quê? Porque Deus queria aperfeiçoar o seu poder, queria mostrar para aquele povo e para Faraó que ele era Deus, tanto na vida do povo hebreu como na dele. Amém? E é dessa forma, irmãos. Nós não temos que fazer isso. E não espere de mim e nem do irmão Deraldino, amém? Ou de qualquer outro irmão do Ministério Levita de Sião, implorar ou fazer apelo aqui para nenhum de vocês, porque isso não pertence a mim, isso pertence a Deus, amém? Então, como eu estava dizendo a você, o segundo passo, você aceitou a Jesus, agora você tem que se batizar nas águas, é o segundo ponto. Outro erro terrível, irmão, até participei na pura ignorância, amém? Não tem que passar pelas águas. Não, mas quando o seu filho tiver 12 anos, ele já tem entendimento, ele vai passar pelas águas para a remissão dos pecados. Agora eu pergunto, qual pecado? Qual pecado tem o homem? Se nós somos livres, predestinados, purificados, salvos, herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus, tenho eu que aceitar a Jesus, passar pelas águas, porque até o batismo nas águas, querido, era lei, foi banido. Mas por aí afora vão dizer assim, o irmão José está louco, está equivocado, está escrito, até Jesus se batizou. Aí eu digo assim, ó, a resposta minha, sabe por que Jesus se batizou? Para que se cumprisse a lei. Jesus chega até João e diz, vim me batizar, João. E João, mas mestre, eu é que careço ser batizado por ti. E Jesus disse, não, está escrito ao meu respeito, dessa forma que eu tenho que ser batizado por ti, para que se cumpra as escrituras e o que está escrito sobre mim. Está vendo?
lá adiante nós vamos ver o que Paulo diz. Amém? O 21, versículo 21. Sem contar, irmãos, que depois que você passa pelas águas, você agora vai aprender a ser um dizimista fiel. E que o dia que você não tiver, chegar o mês que você não puder devolver, não se preocupe, que o banco da disciplina está lhe esperando. Você está rebelde, está endemoniado, está cheio de cão. Até Satanás, até o próprio diabo, até o próprio diabo, Cristo também pôs um fim. Amém? Olha o versículo 21. Paulo dizendo aos Gálatas, Gálatas 2, 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, ou quer melhor dizer, Cristo morreu em vão. Está vendo? Se nós voltarmos a continuar nas práticas da lei, que proveito teve Cristo para nós? E Paulo estava dizendo àqueles homens dessa forma: que proveito tem Cristo? Vocês andaram com Cristo, viram todos os feitos de Jesus de Nazaré, e por que agora vocês anulam o sacrifício que foi feito por ele na cruz? Então aqueles homens ficavam desesperados. Esse falastrão aí, o que é que esse cara está dizendo aí? O que é que ele quer? Ele não sabe que Deus deixou a lei de Moisés e tem que ser cumprida? E Paulo dizia, não, irmãos, de maneira nenhuma, Cristo cumpriu por mim e por você, vocês são livres, são salvos, vocês não precisam mais de 2 ou 3 testemunhas, vocês não precisam mais sacrificarem. E eles, não, nós aprendemos assim com Moisés e vai ser desse jeito. E o que nós vemos hoje? Não, está escrito, Malaquias 3,10, está lá em Mateus 23, 23, que se o homem não devolver 10% de tudo que ele ganhar, ele não vai alcançar a salvação. E ainda diz mais, e aquele que não dá com amor, o devorador vai lá e... Devorador sabe quem é? Vou dizer bem claro quem é o devorador, o próprio homem. Amém? Está escrito, você vai ver por aí afora um bocado de devorador, viu? Vocês vão ver. Quando você chegar, você vai ver um bocado de devorador. E olha que tem muitos nomes, eu não posso nem dizer os nomes, mas você vai ver um bocado de devoradores. Amém? Que tiram o sustento do pai de família. Você está pensando que tem pai de família por aí que não está sofrendo, que não está passando dificuldade, por quê? E se inflamando, irmão, justamente por causa desta palavra de Malaquias 3,10, e aonde eles pegam mesmo pesado, e ainda diz assim, você está roubando a Deus. Eu queria saber aonde é que fica o cofre de Deus, que esses homens tanto dizem que nós estamos roubando a Deus. O tanto de homens e mulheres que tem neste mundo, todo mundo tivesse roubando a Deus, não tinha mais nem um centavo no cofre de Cristo, Jesus. E olha que ele é o dono do ouro e da prata, amém? Mas o povo não diz que está roubando a Deus? Irmãos, olha para as escrituras e eu vou dizer a vocês, nunca, jamais roubamos a Deus, ou sequer podemos, ou pensar pelo menos um pouco em roubar a Deus.